Estados Unidos, 10 de fevereiro de 1949. Se inicia a estreia de uma das peças de teatro mais importantes dos Estados Unidos. O show ocorre normalmente, os atores se apresentam, a história é contada e a cortina fecha. Porém, depois da peça, o clima fica bem estranho. Você normalmente esperaria gritos, aplausos, vaias, qualquer reação da plateia. Porém, os produtores foram recebidos com um intenso silêncio. Só foi cortado pelo choro de alguns homens que estavam na frente. Todos se levantaram de seus assentos e os homens continuaram chorando. O teatro fechou e os homens continuaram chorando. E suas lamentações só pararam quando eles foram hospitalizados. O que mostrava nessa obra de teatro e o que causou essa reação tão visceral nesses homens é o que tentaremos explorar agora. Eu sou Marcel Montezuma e essa é a história do homem que não podia parar de chorar. Morte de um Vendedor conta a história de Willie, que, como o nome indica, é um homem de negócio que trabalha com vendas. E assim como diz a peça, o que ele vendia não tem importância. O que é relevante para nós é que ele tinha esses grandes sonhos e aspirações. Ele acredita que vendedores e homens de negócio são pessoas prósperas, respeitadas, amadas por todos ao seu redor. Porém, Nosso Senhor de 63 anos não é nenhuma dessas coisas, porque apesar de suas grandes aspirações, ele era um homem de talento medíocre. Ele estava muito longe de ser um fracassado, possuía 2 filhos, uma esposa, uma casa e sua pequena empresa. Porém, a ideia de que ele chegaria no final da sua vida sem alcançar a grandeza que lhe foi prometido era uma realidade muito perturbadora para que Willie aguentasse. Então o Senhor entrou em um constante estado de alucinações. Sua vontade por sucesso era tão grande que ele mentia para si mesmo, dizendo que ele era muito mais rico e influente do que ele realmente era. E no final da obra, no seu último ataque de alucinações, Willie termina com sua própria vida. Ele sonha com o dinheiro que ele receberá do seu seguro de vida, que seus filhos poderão criar várias empresas com isso, e com as incontáveis pessoas que apareceriam no seu funeral para provar de uma vez por toda para sua família que ele realmente era um homem que merecia respeito. O funeral de Willie estava efetivamente vazio. Apenas compareceram seus filhos e sua mulher. E seus meninos estavam tão tristes que a herança que Willie sacrificou sua vida para obter não significava nada para eles. A última coisa que eles queriam saber é do dinheiro que o banco devia a eles. E depois de tantas lágrimas, suor e tristeza, tanto trabalho duro e noites mal dormidas, Willie, ao final de tudo, viu uma vida sem sentido. Essa mensagem da obra ressoou tanto com as pessoas pelo momento em que elas viviam. O público-alvo, em 1949, se tratava de adultos e trabalhadores. Sentiram na própria pele, quando eram crianças, a crise de 1930. Ele destruiu completamente sua família e sua qualidade de vida. E após assistir Morte de um Vendedor, eles não podiam sentir outra coisa que extrema ansiedade que isso voltasse a acontecer. Muitos do que assistiam a obra em sua estreia haviam perdido amigos, família e até seus próprios pais devido à crise causada em 1930. E a obra era tão boa em trazer esse sentimento de insatisfação com o sistema da época. Ela era considerada um perigo para a nação, da mesma maneira que Mein Kampf de Hitler e o Manifesto Comunista de Karl Marx. O governo estadunidense tinha tanto medo que a população perderia sua fé no sonho americano. Após assistir essa peça de teatro, eles tiveram a incrível ideia de botar um curta-metragem antes de qualquer exibição pública dela, conhecida como Vida de um Vendedor, que exalta a prosperidade americana e como os homens de negócios são prósperos e tudo mais. A mesma mentira que levou Willie à sua morte. Porém, a população estava tão cansada das manipulações do governo que eles não aceitaram isso. O curta nunca foi reproduzido em nenhum teatro. Como nós vimos, as histórias passam uma mensagem muitíssimo mais forte quando elas são pessoais. Esse simples sentimento de que o autor conhece o seu público-alvo faz com que as emoções sentidas sejam muito mais fortes para o espectador. Essa pequena história sobre falha financeira e mundo de negócios marcou muito mais pessoas do que qualquer outra peça sobre fim do mundo, guerras ou qualquer tema grandioso. Outro exemplo desse fenômeno é a música Gloomy Sunday, o som que pode te matar. Ezo Ceres era um escritor húngaro que, junto de sua namorada, decidiu ir para a França, a cidade dos sonhos dos artistas, onde ele poderia melhorar suas técnicas e tornar famoso finalmente. Estes eram seus sonhos, porém a realidade era muito diferente, porque cada dia que ele passava ele ficava mais pobre. As pessoas não gostavam de sua escrita e de sua música. E com cada falha que ele criava, sua namorada insistia que ele deixasse esse sonho de artista para trás. Eles voltassem juntos para a Hungria e o homem tivesse um trabalho normal como todo o resto. Porém, ao ver que era incapaz de convencer o amor da sua vida a voltarem para sua terra, a mulher decide deixá-lo porque não aguentava mais essa situação de pobreza. E em meio a tanto sofrimento e tanta tristeza, Rezo decidiu criar sua obra maestra.
Ele escreveu Gloomy Sunday, ou Domingo Sombrio. É uma tentativa de ilustrar os sentimentos horríveis que ele sentia naquele momento. E essa expressão tão visceral do que ele sentia naquele domingo ressoou com as pessoas, porque a música explodiu e Ressó finalmente teve o sucesso financeiro que ele tanto esperava. Com esse dinheiro e fama ele finalmente poderia fazer feliz a sua amada, porém o seu esforço não adiantou de nada, porque ao encontrar a mulher, ela já havia morrido há dias. E após esse dia, muitas pessoas acreditam que a música se tornou amaldiçoada, porque houve uma série de pessoas que tiraram suas vidas e esses eventos podem se relacionar com a música, como por exemplo um velho sapateiro que tirou a sua própria vida, e em sua carta de despedida pôde encontrar-se várias e várias menções à música, ou uma jovem menina que se afogou no lago, que foi encontrada segurando um pedacinho de jornal que continha a música, e o caso mais conhecido dessa história, uma mulher que se pendurou e foi encontrada com essa música tocando de fundo em repetições constantes no seu vinil. E Gloomy Sunday hoje em dia é conhecido como a música do suicídio húngaro. E vamos analisar um pouquinho o que aconteceu aqui. Como vimos, a arte pode trazer sentimentos tão verdadeiros que são demais para as pessoas lidarem. Passam desde as pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos após verem morte de um vendedor, as que perderam suas vidas na Europa escutando a Gloomy Sunday. Mas também temos que lembrar de olhar essas obras sem a mistificação de suas histórias, porque mesmo que seja real o que aconteceu, as pessoas realmente choravam descontroladamente após verem o teatro e alguns suicídios realmente estavam ligados com a música húngara. Não podemos ignorar o contexto. Essas duas obras foram lançadas em um momento extremamente difícil de seus países. Os Estados Unidos estavam em meio à perseguição comunista e a Europa ainda estava se reerguendo da Primeira Guerra Mundial. E é bem difícil que essas obras ressoem contigo se você não está no período que elas foram criadas. Por isso eu acho tão idiota vídeos dizendo eu escutei a música de suicídio húngara, veja o que aconteceu. Porque esse não é o ponto da música. Se você não está no período que ela foi lançada, você não vai entendê-la 100%. Essas pessoas não se mataram por escutar a música. Elas tiraram suas vidas porque estavam em situações de pobreza extrema. E esse som simplesmente encapsulava tudo que as pessoas sentiam naquele momento. Da mesma maneira que morte de um vendedor dá risada hoje em dia para muitas pessoas, os homens não estavam chorando porque eles se importavam com ele de alguma forma. Eles estavam chorando porque se viam refletidos nele. Eles provavelmente viram seus pais, tios e parentes mais velhos passarem por essa mesma situação quando eles eram crianças. E é por isso que era tão poderoso para eles. Não necessariamente porque o Willie importava, ou que a música sozinho levaria à loucura. Mas bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se eu queria compartilhar com vocês essas duas histórias bizarras. Deixe nos comentários o que vocês querem que eu conte no próximo vídeo. Qualquer história é muito bem-vinda. E qualquer coisa que vocês querem agregar ao tema também, eu vou estar respondendo basicamente todo mundo aí, que eu tô sem muito o que fazer. E pra todo mundo que tá preocupado com essa foto aqui que eu postei, não se preocupem, eu tô melhor agora, já saí do hospital, tô em casa. Eu ainda tô um pouquinho grog, mas eu vou se recuperar. Então é isso, valeu.